Eu quero fazer uma colocação aqui, que o mundo é sagrado. O mundo é sagrado. Que o mundo é sagrado. Agora vamos ver os porquês, né? Porque tudo foi feito pela palavra de Deus. Deus falou e tudo se fez. E depois Deus contemplou a obra dele e viu que era boa. Deus se alegrou na obra que ele fez. Na Escritura você vai ver também que tudo é mantido, sustido, alimentado pela palavra dele. Então, se tudo é mantido pela palavra dele, é nutrido pela palavra dele, sustentado pela palavra dele, Deus não virou as costas para este mundo. Aí vamos ver aquela passagem das Escrituras que o olhar de Deus percorre sobre toda a terra. E ele vai ver aqueles que estão de olho na palavra dele, para que ele possa se mostrar forte para aqueles que confiam na palavra dele. Oba, isso está dando uma dimensão do cuidado de Deus para com esse mundo. Com isso nós podemos afirmar que Deus cuida deste mundo. Deus cuida desse mundo. Deus olha para esse mundo. Pois muitos acham que Deus virou as costas para este mundo. Eles olham para as circunstâncias. Eles olham para as muitas vozes do mundo, para as agitações do mar. É o olhar daqueles discípulos. Eles estavam dentro do barco e de repente o vento se levanta e de repente o vento as ondas se levantam e as águas começam a invadir o barco e de repente as forças deles não conseguem pôr o barco no rumo. As correntezas sopram tão contrária que os braços deles se cansam e já não conseguem mais pôr o barco no rumo. Estão perdendo o rumo do barco. Muitos estão como esses discípulos. Olham tanto para os ventos das circunstâncias. E as circunstâncias sopram tão forte. E as vagas batem tão forte nos seus barcos. Que o mundo para ele começa a virar caos. E daí perde os horizontes. Perde o ponto de onde deveriam chegar. Então começam a dizer: o mundo está o caos. O mundo é o caos. O mundo é o território onde o caos domina. E começam a profetizar falta de alimentação, falta de oxigênio. O mundo está morrendo. O mundo está morrendo. O homem está matando o mundo. As atividades humanas estão matando o mundo. Profecias. Mas a gente segue comendo, a gente segue respirando, a gente segue vivendo, a gente segue projetando. E o mundo vai rodando. E vamos vivendo. É aí. É aí que vem a posição. O mundo é sagrado. O mundo é sacro. Deus não é
aquele cara, aquele pai de família, que vai beber e se enche de vinho, se enche de cachaça, fica num pileque danado e entra na alegria do convívio com os seus amigos e esquece que ele tem um lar, que ele tem filhos, esquece. O importante para ele não é aquele lar, aqueles filhos, aquela mulher. O foco dele agora é o boteco, são os amigos, é a bebida, é se alegrar, é o jogo. E horas e horas, horas e horas, a família fica esquecida. Deus não é esse tipo de homem que deu as costas para o universo dele. Agora, quando o homem foca a agitação do mar, quando o homem foca as circunstâncias, o vai e vem das circunstâncias, a agitação das circunstâncias, ele coloca diante dos seus olhos. Ele está pronto, ele está no perfil de colocar diante dos seus olhos a lente ou as lentes do diabo, os olhares do adversário. Então, só vai nascer e projetar o que não presta. O que não presta. Só vai valorizar o que não presta. Aí, ele vai dar acesso a seus anseios. Ele vai dar acesso àqueles olhares de ira, de desamparo. Ele vai olhar o negro obscuro, o fato obscuro, a circunstância obscura da vida. Ele vai olhar as circunstâncias. Ele vai olhar o peso. Ele tanto contemplar estas circunstâncias, ele não vê luz, ele não vê saída. Então, vai cair na tristeza. Não vai ter energia para lutar. Não vai ter ânimo para lutar. E muitos caem na loucura. Outros caem no desânimo. Outros caem no suicídio. Ponto final. Pois olharam para as circunstâncias da vida. Olharam para os vendavais. Colocaram as lentes do capeta nos seus olhos e viram este mundo com os olhares do diabo. Então o mundo passou a ser um inferno para eles. E isto é alegria do capeta, que o mundo seja visto como um inferno. E muitos dizem, inferno é aqui no mundo. Eles dizem isso porque estão com as lentes, os pensamentos do capeta dentro do seu coração e olhando através deles. Não veem o outro lado da vida, que o mundo é sacro, que o mundo é sagrado, que Deus está de olho neste mundo, que Deus deu o seu Filho para apagar os pecados do mundo. Que Deus deu o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Essas lentes divinas já não estão mais diante da presença de muitos homens hoje. Não olham o mundo a partir das lentes de Deus. Então fica a grande dicotomia. Você vai ver o mundo com as lentes de Deus ou com as lentes do diabo? Daí vai chegar a conclusões diferentes. Para um, o mundo é sagrado. Para o outro, o mundo é o inferno. E aí vai mostrar o território onde cada um está pisando. Veja, meu amigo,
território que você está pisando. Está vendo o mundo como sagrado? Está vendo o mundo como a habitação de Deus? Como a criação de Deus? Está vendo o mundo com as lentes de Deus? Que Ele mandou o seu Filho, e que seu Filho pagou o preço do pecado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que agora esse Filho se torna a palavra, e essa palavra pode habitar dentro de você. Meu Filho disse, quando essa palavra vir habitar dentro de você, eu virei habitar dentro de você. Eu e meu Pai vamos fazer morada em você. Aí é lógico, você terá Deus morando com você. E se Deus está morando com você, Deus está fazendo de você o quê? O seu trono, o seu templo. Você passa a ser a morada de Deus. E se você é a morada de Deus, aonde você for, Deus estará com você. Então tira aquela lente igrejeira dos seus olhos. Muitos estão com a lente igrejeira. Deus só está na igreja. Eu vou na igreja encontrar Deus. Eu vou na igreja buscar Deus. Quando sai da igreja, acabou. Ele vai olhar para as circunstâncias. E olhando para as circunstâncias, ele vai pôr nos seus olhos a lente do capeta. E o mundo vai ser visto de outro ponto de vista. Ele vai concluir, quanta agitação, quantos ventos fortes neste mundo, como as ondas batem rebeldemente contra o homem. Realmente esse mundo é um inferno. Não. São as lentes que você está usando. Se você pôr a lente de Deus, você vai ver. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Está escrito lá. Deus enviou a sua palavra e o sarou. Esse sarou é tanto físico quanto espiritual. É um outro estado mental. O estado mental tem que ver com os pensamentos que estão em nossa mente. E Deus quer, dentro dos projetos de Deus, que nós tenhamos os pensamentos de Deus em nossa cabeça. Pois assim vamos separar o que é do mundo e o que é de Deus. Nós vamos ver que sopra tempestade na vida de todo mundo, que a chuva cai para todo mundo, que o sol também brilha para todo mundo, que os ventos sopram para todo mundo. Mas depende. O resultado depende do nosso ponto de vista. O resultado depende com que lentes estamos olhando. Estamos olhando o mundo a partir da palavra de Deus ou estamos olhando o mundo a partir das circunstâncias, a partir dos fatos reais que estão acontecendo? E se nós olharmos os fatos reais, os ventos, nós vamos ter uma atitude negativa da vida, uma atitude que vai levar à depressão. Por isso que vamos mudar o nosso olhar. Vamos mudar o nosso enfoque. Deus deixou um mapa dele. Deus deixou a palavra dele. Para que, meditando nela, mudássemos o nosso estado mental. O importante do homem é seu estado mental. E seu estado mental é nutrido pelo ponto de vista de onde ele enfoca. Se ele foca o mundo vira o inferno. Se ele foca a palavra de Deus, o mundo é sagrado. Ele vai ver Deus se movimentando nos homens. Deus dizendo, eu sou grande supridor. Eu sei que você tem necessidade. Clama a mim, eu vou te ouvir.
Eu te atendo. Acredita. Acredita em mim. Eu te supro. Esta é a fé que vence o mundo. E a fé que vence o mundo é a fé que acredita na minha palavra. E você só vai acreditar na palavra se você tiver conhecimento da palavra. Por isso que ele diz, meu povo morre por falta de conhecimento. Se o povo não tem conhecimento da palavra de Deus, como é que pode vir a fé no seu coração? Se o povo ignora a palavra de Deus, como esse povo pode andar por fé? Pois o meu justo viverá da fé. Esse é o lado da vitória. A fé que vence o mundo. É a fé que acredita na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um nome, uma pessoa, é personificada em Jesus Cristo. Ele é o Salvador deste mundo. Ele fez a grande substituição. Só Ele pode nos reconduzir o nosso olhar. Reconduzir o nosso olhar para o alto. Reconduzir o nosso olhar para o Criador. E aí nós teremos olhar para ver que o Criador cuida desse mundo. Que Ele zela desse mundo. Que Ele é o mesmo. É o mesmo que criou esse mundo. Que mantém esse mundo. E Ele mantém esse mundo através da nutrição da sua palavra. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. É desse pão que a gente tem que se alimentar. E esse pão está na mensagem de Jesus Cristo. E Jesus que falou, note bem, essas mensagens que eu falo para você não são minhas, eu as recebi do meu Pai. É assim que Jesus faz conhecido a vontade de Deus para o homem. E nós vamos conhecer Deus através de conhecer as mensagens de Jesus. E nós vamos conhecer a vontade de Deus de uma forma explícita e clara, quando nós conhecemos o quê? As mensagens de Jesus Cristo. Aí nós vamos ver que Ele é o grande provedor, que Ele cuida desse mundo e que esse mundo é sagrado. É uma boa nova, né? Com que lente você vai ver o mundo, meu amigo? Com a lente da palavra de Deus, que vai ver esse mundo como sagrado, ou com a lente das circunstâncias, que você vai ver o mundo com a lente do diabo e vai dizer, esse mundo é realmente um inferno. O seu olhar depende do cultivo do seu estado mental. E seu estado mental depende do cultivo. De que pensamentos você cultiva? Qual é a sua fonte de pensamento? Você medita dia e noite nas palavras de Deus? Você coloca a Deus em primeiro lugar? Você busca a Deus em primeiro lugar? Você prioriza a Deus? Você prioriza as meditações de seus pensamentos? Aí vai fazer toda a diferença. Lembre-se, cultive a meditação na palavra de Deus, as escrituras sagradas. E você vai ver o mundo como quê? Como uma habitação de Deus. Um lugar que Ele criou. E Ele está dentro desse mundo. Ele está dentro de você através da sua palavra. E você vai notar depois que essa palavra é Jesus Cristo. Você carrega Jesus Cristo dentro de você. Você é o templo de Deus. Você é sagrado. É uma boa nova, não é?